Ok. E é por isso que a Terra tem uma dimensão da produtividade. Tem uma dimensão da criação. Ok? Tem uma dimensão da multiplicação. Ele multiplica, ele cria. Ele muda as realidades. A Terra é uma entidade, a Terra é um espírito. Aliás, a ciência concorda. A ciência diz que a Terra é uma entidade, é um organismo vivo. Okay? Quando a ciência diz organismo vivo, a ciência está a falar de quê? A ciência está a falar de uma realidade que exerce a predominância, que funciona. E mesmo... Algo não puramente estático, né? Não puramente estático, algo que tem vida. Algo vital. É por isso que a Terra é um organismo vivo. Se é um organismo vivo, a Terra fala. Se é um organismo vivo, a Terra ouve. Se é um organismo vivo, a Terra tem a racionalidade. A evidência disso, imaginemos, alguém coloca a tala para, suposto para Joana. E nesse lugar passa a variedade de Joana. Passa a variedade de pessoas, mas a tala não fecunda na vida de qualquer pessoa. Vai atingir a pessoa na qual foi engajado a tala, foi mobilizado a tala. Quem disse à Terra que esse pé que está a pisar aqui é de tal dito Joana? A Terra lê as impressões digitais. A Terra resiste às eventualidades. E nós vimos na vez passada que Josué maldiçou Jericó, declarou, liberou as palavras, resistou na terra, as palavras contra o Jericó, e a maldição, a terra fez o quê? Resistou a terra, porque a terra tem uma dimensão da memória. A terra também tem memória. Tem memória, é onde ele resiste às eventualidades. Por isso é que alguns dizem, vou para a terra que me viu nascer. E sentem-se à vontade na terra em que nascer. Porque a terra comunica. A terra comunica. Por exemplo, a terra comunica-se com o homem. A terra tem uma aliança muito viva com o homem, porque a terra doa ao homem aquilo que é a sua grandeza. Mas vamos devagar. Eu estou a lhe aconselhar a chamar mais pessoas para essa conversa, porque eu lhe garanto que depois disso algumas dúvidas vão ser completamente sanadas e outras podem surgir. Daí que é muito importante que nós caminhemos juntos do princípio até o fim. Partilhe essa live, comente, coloque as suas perguntas caso tenha, e eu terei todo o prazer de ler aqui para o pastor Samuel Bumba, e que há de esclarecer tudo que for possível ser esclarecido nessa noite. Só não fique de fora, só não ouça dizer, ok? Então partilhe. Já temos 118 partilhas. Eu gostava que nós chegássemos às 500, 600, 700 partilhas, porque o país precisa ouvir isso. E eu, nessa introdução, gostava, e falávamos nisso antes de estar aqui, na altura eu estava em Benguela, quando conversava com o pastor Samuel, e eu tenho a pergunta dessa questão dos acidentes. Há locais em que acontecem muitos acidentes, nos mesmos lugares, e estamos a acompanhar o índice de sinistralidade rodoviária no nosso país. Há estatísticas de que determinadas estradas, como a Nacional 100, por exemplo, e sobretudo nessa zona do Kwanza Sul, naquele determinado troço há muitos acidentes. O que é que se passa? Será que aí a terra está brava com alguém? O que é que se passa efetivamente? Sim, a terra reclama. A terra reclama. E falaremos disso com precisão. Eu acho que para responder isso eu falaria como o diabo controla a terra. A terra está a ser controlada pelo diabo? A terra controla. O diabo controla a terra. O diabo é que controla a terra? O diabo controla a terra. Eu sei que alguém vai dizer, não, mas Salmo 115, 16, está escrito o céu é seus de Deus. Salmo 15? 115, 16. É uma das coisas que eu mais gosto em si, é quando me desafias muito com a Bíblia. Eu amo. Não, eu sou bíblico. Esse livro, Salmo 115. 115, 16. Eu sou bíblico. Nós somos Bíblia. Aliás, somos a rádio da Bíblia. Somos a rádio da Bíblia. A número 1 da palavra. Não é apenas vaidade. Exato. Mesmo verdade. Esse é sublime. Sublime. Essa é a diferença dessa rádio e as outras rádios. É verdade. Amamos a palavra. No Salmo 115, o versículo 16. Os seus são os seus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Isto é no plano da criação. A terra, Deus deu. Deus deu autoridade, Deus deu domínio aos filhos de homem. Dos homens, mas sim. Os homens, pela sua própria vontade,
ou pelas suas próprias decisões, homem deu a terra ao Satanás como detentor da terra. Por causa do pecado. É por isso que sim, é por isso que Jesus vai dizer, a terra jaz, no dia que Adão quebra o princípio, ok? E quem levou Adão a quebrar o princípio de Deus? Ok? É o grande serpente. Quem é grande serpente? É o diabo. Estamos falando no Gênesis. Ok? Estamos falando no Gênesis, Gênesis 2, Gênesis 3. É 3. Um dos piores capítulos da Bíblia, segundo alguns teólogos. Exato. É Gênesis 3. Onde tudo muda. E Adão viveu no jardim, viveu na terra milhares de anos. A terra se submetia a ele. A terra obedecia a Adão. A terra sustentava Adão. Okay? Porque Adão tinha a missão de lavrar a terra e dominar sobre ela. Amém. Mas no dia que Adão desobedece a lei de Deus, desobedece aquilo que ele fazia ter domínio sobre o jardim, ele passa a autoridade a quem lhe incitou, porque essa é a lei espiritual. A Bíblia diz que o que o homem é vencido, ele torna escravo. A partir daí, o homem entrou na escravidão da terra. Porque a terra passou no domínio do diabo. A evidência diz que o diabo depois do Adão ter pecado. A terra passou no domínio do diabo. As pessoas estão a amar essa conversa. Temos aqui uma dificuldade com a rede, mas o som ouve-se muito bem, né? Eu gostava de perguntar ali à Catarina, gostava de perguntar a todos que nos estão a acompanhar. O som se ouve muito bem. A luta é com a imagem, né? Mas estamos a fazer tudo para melhorar essa imagem. As nossas comunicações a nível do país estão a viver um grande desafio, mas cá estamos para tudo fazer no sentido de nos poderem acompanhar sem nenhuma dificuldade. O Araújo mandou uma mensagem, estamos com algumas falhas na rede, estamos a lutar para que tudo isso aconteça da melhor forma. Esse é um tema que vocês também precisam orar. Porque o próprio diabo também não está muito interessado que nós tenhamos esse conhecimento. Não está interessado. Daí que vocês também precisam orar. O Dani e o Mateus estão a tudo fazer para termos as melhores condições para esta live. Mas obrigado pelo feedback. Continuem também orando por nós. É um conhecimento até agora, pelo menos para mim, não tanto aprofundado, e eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Samuel, que está aqui a nos ajudar. É preciso partilhar, é preciso orar para que esse tema seja discutido, e aqui discutido e apresentado com essa profundidade que se precisa. Dani, tenta ver a transmissão pelo YouTube. Vamos fazer tudo para que possamos transmitir já nos dois canais. Mateus, tenta ver também a possibilidade de levarmos para o YouTube para ver se lá temos menos dificuldades. Mas, Mateus, ainda assim, grave tudo, e nós vamos depois disponibilizar não só os cortes, mas a live mesmo no YouTube, para que aqueles que não conseguirem acompanhar por aqui, depois tenham toda a live no YouTube, e mesmo aqui no Facebook vamos fazer questão de fazermos essa retransmissão. Mateus, consegues ouvir-me, né? Grave toda ela para que depois nós possamos fazer toda a retransmissão, mas eu sei que vocês estão a dar o vosso melhor para que essa nossa conversa se ouça sem problema e que os nossos amados internautas consigam nos acompanhar sem nenhuma dificuldade. Esse é um tema muito esperado, pastor Samuel. Muito, mas muito esperado. Alguns dizem cola um pouco, sim, mas vamos fazer tudo para deixar de colar. Que Deus nos ajuda. Que Deus nos ajude. Eu também estou na expectativa que o Espírito Santo nos ajude. Deixa eu beber uma aguinha. Mateus e Dani, está nas vossas mãos. Uau! É uma benção estar aqui. Amém. Uma benção. A Rádio Sublime é uma glória para nós. Amém. E eu acho que devemos organizar para que quem está em casa... Mas o som está audível, o pastor pode falar. Okay. Fica à vontade. Para quem está em casa, eu acho que vamos continuar, porque essa pergunta eu poderei responder depois, em função daquilo que nós vamos abordar. Eu acho que se começarmos aí, muita gente ficará sem o entendimento real. Pessoas vão compreender por que muitos acidentes em alguns lugares, enfim, em outros lugares não, por que
há muita realidade que acontece pela influência da Terra. Porque a Terra é uma entidade, a Terra cobra. A Terra resiste, a Terra levanta as reclamações, porque sendo ele um espírito, ele opera na dimensão da espiritualidade. Ok? E como eu dizia que a Terra é uma entidade, a Terra tem a racionalidade, a evidência disso. Quem vai dizer à Terra que essa é mandioca, esse é milho? Porque vamos semear milho, tomate, mas a Terra vai nos dar frutos diferentes. A Terra vai dar corpo e a Terra vai dar fruto diferente. Quem disse à Terra que esse é tomate? Quem disse à Terra que esse é milho? Por que a Terra não nos dá milho no lugar de tomate? Por que a Terra não nos dá banana no lugar de coco? Porque a Terra tem uma dimensão da racionalidade. Nós estávamos aqui, e isso era só mesmo para situar até os nossos próprios ouvintes, que era sobre quem de facto governa a Terra. Quem governa a Terra? E estávamos aqui no Salmo 115, no versículo 16, onde estava a explicar que a terra era do homem, como estava a dizer, e pela obediência ao pecado, ela passa a ser dominada por Satanás. Passa a ser dominada por Satanás. Mas a pergunta é, depois Jesus não resgata essa autoridade do diabo? Não, Jesus resgata, sim. Mas quando Jesus diz tudo está consumado, não aqui na terra. Tudo está consumado lá. O que te condenava não ter acesso à eternidade está consumado. Mas aqui na terra é campo de batalha. Para você governar a terra, tem que praticar alguns princípios. Tem que obedecer leis. Porque a terra se submete a leis. Tudo está consumado lá. Porque Deus nunca tirou a terra do homem. O pecado do homem fez que Deus tirasse o céu, a eternidade, ao homem. Então o espírito do homem se desconectou com Deus. Perdeu a eternidade divina. Perdeu a divindade de Deus. Okay. Jesus vem reconciliar homem e a própria terra com Deus. Okay. Reconciliou o homem com Deus e reconciliou a terra com o homem. Pela obra da cruz. Então, quando a Bíblia está dizendo que tudo está consumado, é nessa dimensão. Mas para que você tenha autoridade da terra, você precisa conhecer alguns mistérios. Segundo, conhecer leis a aplicar para que a terra te responda positivamente. Isso agora é domínio dos homens. A evidência disso, ok, vamos analisar. Jesus já morreu, já ressuscitou, está na glória. O próprio discípulo que Jesus mais amava, o que é que ele diz? O mundo jaz no maligno. Ok, quando João diz que o mundo jaz no maligno, o que é que João está a dizer? Que o maligno tem domínio do mundo. O maligno tem governo do mundo. Aliás, o próprio diabo pegou Jesus, quando foi transportou Jesus até no monte mais alto, na tentação. Ele disse, adora-me. Se tu me adorar, olha para essas glórias deste universo. Se tu me adorar, eu te darei autoridade sobre esses reinos. Sobre esses reinos. Eu te darei autoridade sobre esses reinos. Ok? Jesus disse, não. Adoração não é para ti. Adoração é para Deus. E a minha pergunta, quantas pessoas que adoram Satanás para ter reinos? No domínio da política, no domínio da economia, no domínio da ciência, até no domínio cultural. Quantas pessoas que estão a adorar o diabo para ter os reinos? Mas é mesmo verdade, há pessoas que adoram Satanás para que tenham domínio a nível dos reinos da terra. Essa condição. Quando o diabo está lançando o desafio sobre Jesus, o diabo está lhe colocar a condição para que ele tenha autoridade sobre a terra. Ok? Olha esses reinos, foi-me dado, o diabo não mente. Aí o diabo não está a mentir. Aí está a falar com legalidade. Foi-me dado. Quando ele diz que foi-me dado, está a falar com legalidade. Senão Jesus teria dito, estás a mentir, né? Sim. Esses reinos foi-me dado. Quando é que foi lhe dado? No jardim. Você percebe? E para que você tenha autoridade sobre esses reinos, a condição é adoração. Me adora. Essa adoração é exatamente o quê? Adoração é... Quando fala-se da adoração, dentro da adoração temos pactos. Dentro da adoração temos aliança. Dentro da adoração temos culto. Ok? Temos culto. E então a influência que alguém tem a nível da terra tem a ver com a dimensão de engajamento, não só, para nós os cristãos tem a ver com a dimensão do engajamento com Deus. Com Deus. Mas para quem não é cristão tem mesmo a ver com
Adoração a A Satanás. maioria. Você adora. O mundo funciona com sistema. E todo sistema existe entidades. Ok? Como é que o diabo controla a terra? Primeiro, o diabo controla a terra pelos principados. O diabo controla a terra pelo principado. Primeira vez, tem talvez cinco maneiras que o diabo controla a terra, que ele governa a terra. Mas quer dizer que, ainda falando da terra, que esses acidentes que temos estado a ver em Angola têm muito a ver com entidades satânicas Sim, que controlam sim, essas regiões, sim. tal como eu falei, por exemplo, do Sim. que está a acontecer lá a nível do Coisa Sul. Sim, reclamação ou evidência. Quem faz nossas ruas? São arquitetos, são engenheiros. Ok, os que praticam, os que executam. Vou dar exemplo. Não é, estamos a falar da espiritualidade, eu acho que eu posso ser aberto. Não fica aberto. Ok, nós estamos a falar de. A maioria das construções que foram feitas é mão da obra chinesa. Sim, Ok? Chineses adoram o quê? Qual a divindade adorada pelos chineses? o dragão. Dragão. Quem é dragão? O príncipe da morte. Percebe? Isso não é algo estranho. Mesmo esse dragão é celebrado na China. Ele é Deus deles. É príncipe deles. Ele é que controla a atmosfera celestial da China. Porque em cada território existe um rei que controla, que se assenta na terra, existe um príncipe que se assenta no alto. Então, existe autoridade de cima, existe autoridade de baixo. Então, essa influência sobre a adoração que se faz na China tem influência sobre as nossas estradas por eles estarem a construir aqui? Quando eu vou entregar a responsabilidade a Senhor Kundi para fazer um serviço para mim, ok? Você tem a tua divindade te impõe um princípio. Tudo que a China constrói, ele dedica a glória ao dragão. Ele estabelece altares, estabelece liberações, ok? Eu acredito que se for a construir, ok? Como é que se inaugura alguma coisa? A inauguração. Em Angola tem uma cerimónia. Uma cerimônia. Derrama-se champanhe e faz-se alguns rituais. Ok. Como é que se chama isso na espiritualidade? Libações. São libações que são liberadas. Essas libações que se faz, quem é reverenciado a essa libação? Essa libação que vamos fazer agora. Quem é? Reverenciamos a quem? A Cristo não é, de certeza. Não. Então, e tudo que se faz na terra, ok, ele suscita entidades, suscita espíritos. Começa a perceber que todos os rituais que nós façamos na terra, suscitamos espírito. E como é que vamos sustentar esse espírito? Em tempo determinado ele precisa do sangue. É assim que os espíritos territoriais trabalham. Porque o diabo domina, controla a terra primeiro pelos principados, segundo pelos espíritos territoriais, terceiro pelos espíritos ancestrais e duas que é muito mais melindrosa, poderei falar depois. São essas três dimensões chave que o diabo usa para controlar a terra. Em lugares onde se ora muito, onde se busca muito a Deus e durante algum tempo, não sei muito lá em Cabinda, mas por exemplo em Benguela e na Huila, há lugares onde as pessoas oram bastante, no monte, e essas orações feitas sobre aquele lugar, a terra obedece a essas declarações, a essa invocação ao verdadeiro Deus? Essas terras são livres desse tipo de incidentes malignos? São. Se escape. Porque a terra pode ser santificada. Ok. Você percebe? Quando é que uma terra é santificada? Quando aquele lugar é exposta a verdades rituais que refletem Deus. Okay. Vou dar exemplo. A capacidade que você tem de orar no seu altar não é mesmo que você tem de orar no teu quarto. Não é. Não. A disponibilidade que você tem de oração no altar não é mesmo que você tem no teu quarto. Por quê? É por isso que abro um parente para deixar um conselho para os pastores. Não fazem libertações nas casas. Uau. Eu não faço libertação na minha casa. Jesus. A libertação é na igreja. Ok? Por que o teu altar, você encontra uma atmosfera favorável para a intercessão, favorável para viver verdade experiência? Por que a experiência que você vive no altar não vives na rua? Porque verdades sermões que foram feitas no seu altar, vou usar o termo de cerimônia, para que pessoas entendam. As verdades sermões que foram feitas no teu altar, ele santifica o local. Ok? No teu altar você faz dedicação de criança. No teu altar você libera os decretos da bênção. No teu altar você faz santa ceia. No teu altar você ministra a palavra para milhões. Percebes? Então, logo aquele lugar torna um lugar santo.
Ok? O que é um lugar santo? Um lugar que Deus demarcou, onde torna um portal onde os espíritos têm a facilidade, os espíritos de Deus têm a facilidade de entrar e sair. Vou te dar uma evidência. A Bíblia diz que Jacob sai da casa do seu pai, ele vai fugindo de Isaú. Ele vai a uma terra chamada Luzes. Ele chega naquela terra, ele se deita, coloca a cabeça numa pedra. E quando ele dorme lá, ele cai no sono. Vê uma porta, o céu aberto, e a escada transcendental desce, e os anjos sobem e descem. E uma voz diz: Jacob, como eu fui com teu pai, assim eu serei com você. Ok? Resumindo, por que Jacob não viu a escada noutras terras? Por que era em Luzes? Porque o seu pai Abraão, ok? O seu avô Abraão edificou altar naquela terra para Deus. E atenção, que quando Jacob entrou no sono, ele não viu os anjos descendo, subindo. Ele viu Ele viu subindo os e anjos descendo. subindo e descendo. Porque quando os altares são estabelecidos, altar abre um portal naquele lugar onde um espírito vai descer para velar aquele lugar. Ok? Então, Deus fez aliança com Abraão naquela terra. E onde a aliança existe espíritos que ficam permanentes para velar, no fim de exortar a semente que virá do homem que Deus fez aliança. Percebes? Então, os espíritos estavam lá, eram detentores O que quer daquela dizer, terra. por exemplo, no nosso caso, é uma questão de intercedermos mais e orarmos mais, levantarmos altares a Deus nestes lugares onde acontecem esses grandes acidentes. Sim, como se santifica a terra? Se santifica a terra primeiro pela libações, perdão. Quando falamos de libações, estamos a falar de quê? Estamos a falar de... Uau! Quando estamos a falar de libações, estamos a falar do sacerdócio. Você percebe? Do sacerdócio. O ato de comunicar-se com a terra, de falar com a terra por um fim, mas numa dimensão espiritual. Ok? Estamos a falar do sacerdócio. Estamos a falar dos altares. Ok? Esses elementos santificam a terra. Por exemplo, quando se edifica altar, se engaja uma divindade naquele lugar. Uma divindade que desce, porque o altar é um lugar onde os espíritos descem, ok? Para se encontrar com os homens. Como Abraão edificou altar e deu o nome, mudou o nome daquela terra, chamou aquela terra Luz, automaticamente o espírito desceu para lhe exortar, o espírito ficou lá. E o semente de Abraão que passa lá, ele tem encontro com esse espírito. Pelo altar que um dia pelo altar que o pai edificou. Percebes? Tá, é assim que se santifica a terra. Ok? Deus disse a Moisés: Moisés, tira as tuas sanelas, porque o lugar onde você está é uma terra santa. Por que lá Moisés vai ter que tirar a sandália? Do outro lado, não. Porque nem toda a terra é lugar santa. Nem toda a terra é lugar santa. Não. E como levantamos altares nesses lugares em que precisamos muito? Porque quando olhamos para... E gostava mesmo de aproveitar essa graça que o pastor tem para nos ajudar, e muitos homens de Deus estão a acompanhar-nos, e de certeza que há essa vontade. Ainda ontem, creio que falou comigo um homem de Deus e partilhamos aqui na Rádio Sublime um flyer. A atmosfera da adoração e oração pela nação é um convite, é uma convocação nacional para orarmos no dia 4 e no dia 5. Vai acontecer aqui em Luanda, e será um tempo especial de fé, aprendizado e esperança. O objetivo é, e ele coloca aqui 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos seus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está a falar da terra. Deus falando para Salomão. Então, como é que nós santificamos? Ou seja, santificamos, não digo, já disse. Como é que nós elevamos esses altares a Deus nesses lugares, meu pastor? Primeira coisa que tem que É qualquer fazer. pessoa que faz isso? Não. Altar é qualquer um pode fazer. Mas a quem você... Levanta-se um pouco mais o seu microfone. Okay. Quando falamos da matéria da terra, estamos a falar da matéria das entidades. Okay. Olha, a espiritualidade trabalha num sentido paralelo. Então aquela coisa dos sobas que tem mesmo poder e autoridade... É onde eu quero chegar. É mesmo verdade? Sim, é aí onde eu quero chegar. Quem é que um governante vai chamar para a inauguração de uma escola?
Quem Normalmente uma autoridade tradicional. uma autoridade tradicional. Via Porque da não igreja. pode ser qualquer um fazer libações. Ok. Porque a terra conhece a linguagem das autoridades. A terra conhece a linguagem das autoridades. Conhece a linguagem Mas as das autoridades autoridades. divinas, Seja divina, seja terrestre. Quer dizer, quando alguém é estabelecido num local como uma autoridade, ok, e lhe apresenta na terra como uma autoridade, a terra lhe resiste. Resiste aquele homem como autoridade. E resiste, é por isso que você vê a autoridade tradicional é problema da família, é problema da descendência, é problema é problema familiar. Reinado, A terra vai obedecer todos que são gerados daquela linhagem. Ok? Por quê? Porque o cabeça daquela linhagem foi apresentado à terra como uma autoridade. Ok? Você percebe? Foi apresentado à terra como uma autoridade. Para o mundo, tanto no mundo ocultismo, no mundo, quando falamos do mundo ocultismo, estamos a falar no âmbito tradicional, quanto no mundo eclesiástico, no âmbito religioso, quanto a nós. É por isso, você não é pastor, alguém te olhou e disse apenas você é pastor. Não, você precisa de consagração. A consagração é o quê? É te apresentar no mundo dos espíritos e no mundo dos homens. Te estabelecer como autoridade, como sacerdote. e a terra respeita A terra isso. resiste a ti como sacerdote. Okay. Ele resiste como sacerdote. Quando tu falas, a terra não olhará, o som da tua voz. Ele vai ler a autoridade que está na voz. Ok. Os espíritos lêem a autoridade que está na voz. É por isso que quando os 7 filhos de Cefas vão para expulsar, libertar alguém endemoniado, alguém possuído com espíritos imundos, eles começam a declarar em nome de Jesus, o espírito imundo sai, o espírito resiste. Eles vão agora, em nome de Jesus que Paulo prega, o espírito imundo sai. O espírito diz, quem sou eu? Conheço bem a Paulo. Eu conheço. E eu sei quem é Jesus. Quem sois vós? Nunca foram Porque apresentados na vossa como linguagem, eles eram pregadores ambulantes. Eu abro parente para dizer, há um projeto que eu assisto bastante. Você encontra muitos jovens na rua, principalmente no aeroporto de Luanda Internacional. Encontra jovens, eles vêm, te abordam e te dizem, nós Posso orar por ti? Esse é um erro grave. Não podemos pôr jovem nessa dimensão. E são muito jovens, a maior parte deles. Devemos expor jovem para anunciar Cristo. Okay. Devemos mandar jovens na rua para anunciar o evangelho. Não podemos lhes mandar na rua para orar as pessoas. Eu recebi um list, você vai orar para mim? Imaginemos que eu sou um curandeiro. O teu espírito está capacidade para entrar no mundo da fonte, no mundo da batalha comigo? Então posso traficar a tua estrela? Posso traficar a tua estrela? O que é isso de traficar a estrela? O mundo espiritual é um mundo de transições. É um mundo de transições. O mundo espiritual é um mundo... Como é que Labã transferiu o casamento de Raquel para Leia? Eu acho que o Costa estava bêbado. Bêbado? Sim, como é que você vai dormir com uma mulher que você não sabe quem é? Vamos Você analisar. não está sério? Vamos analisar. Um bêbado. Jacob, virgem, não conhece mulher. Leia, virgem, não conhece homem. Você já imaginaste a relação sexual de 2 virgens? Eu imagino. Já consegue se imaginar? Consigo. Ok, porque errado sublime é a palavra, somos abertos. Sim. Já consegue se imaginar? Sim. A dificuldade? Segundo, na cultura antiga, são as tias que tinham que vir deixar a filha à porta do quarto. Ok. Para amanhã eles passarem a ver se houve rompo do véu ou não. Percebes? Ok. Jacob passou por essa cerimônia. Então, que tipo de bebedice? Que Jacob se envolve normalmente com a Leia e nem percebe. Os 2 virgens vão entrar no ato sexual e nem percebe. Mesmo os que não são virgens, quando entram em luta, aquilo é uma luta terrível. Como é que 2 virgens... Ele teve tempo para perceber que não era a mulher dele. Você percebe? Mas por que Jacob não percebe? Porque a espiritualidade trabalha na dimensão de dominação. O mundo espiritual é mundo de domínio. O mundo espiritual é mundo de domínio. É mundo de transição. Vamos só ler... vamos ler Ezequiel 13, 19. É muito clássico. Não vamos sair da terra. Esse é só um parágrafo não, à parte. O que nós estamos a ler, eu estou a te levar mesmo lá. Na terra. Estou a te levar mesmo lá. Isso aqui eu tenho muitas perguntas, mas eu quero lhe deixar explicar também para que os outros lá em casa possam perceber. Partilhe essa live.
chama mais amigos, vamos mastigar, vamos comer a palavra. Estou em Ezequiel 13, qual é o capítulo? 19. O versículo, perdão, 19. Jesus, obrigado. E vós me profanareis entre o meu povo por punhados de cevada. Step by step. Contra o povo de quê? Povo de Deus. Yes. E vós me profanareis entre o meu povo por punhados de cevada. Cevada, vamos. E por pedaços de pão. Pedaço de pão, vamos. Matando as almas que não deviam morrer. Pedaço de pão está a falar de necessidade. Vamos. E por pedaços de pão matando as almas que não deviam morrer. E guardando em vida as almas que não deviam viver. Porque se tem pessoas nessa terra com capacidade de fazer alguns rituais, e esses rituais conseguem matar as pessoas que devem viver e conservar em vida quem deve morrer. A lei da transição, mundo espiritual e mundo de transição. Amado Kunde, a morte é um espírito. Onde você vê uma morte, porque houve uma espiritualidade. Eu volto ao que está a acontecer em Angola. Essa quantidade de mortes. São reclamações dos altares que se estabelece. É o espírito territorial. O espírito territorial, ele pede sangue em tempos determinados. De acordo aos pactos que foram feitos. De acordo aos pactos das libações que foram liberadas sobre a terra. Okay. Então é possível alguém, por exemplo, não ser feliz em Luanda, mas se viajar, por exemplo, para o Namibe, lá a terra ser fértil e ser favorável a ele? Isso porque a terra que vomita seus habitantes. A terra que devora seus habitantes. Só que nós cristãos somos despreceptivos. Fala ao microfone, meu filho. Fala. Eu acho que a terra coisa está séria, hein? A terra que devora os seus habitantes. A terra que escraviza os seus habitantes. E vamos falar desse tipo de terra. Muitas das vezes nós não percebemos com precisão o que Jesus fala. Tudo que Jesus fala é muito mais espiritual do que material. Ok. É muito mais espiritual do que entendimento normal, natural. Não. Jesus fala de 4 tipos de terra. Parábola de 4 tipos de terra. Sim. Um semeador, na parábola do semeador. Um semeador saiu para semear. Uma terra, caiu numa terra, semente cai entre à beira os do caminho. espinhos, à beira do caminho. À beira do caminho. Que terra é essa da beira do caminho? Ok, vamos analisar. Como é que fica a terra à beira do caminho? Ok, uma terra de espinho. Ok, como é que fica essa terra? Uma terra de pedras. Como é que fica essa terra? Mas até que enfim encontrou uma boa terra. A boa terra é o quê? A terra aí não é um coração? Não. Jesus não está a falar meramente questão do coração. Ok? Jesus depois vai dizer, todo aquele que ouve a minha palavra, tudo isso. Ok? Pode estar associado. Sim, estar associado. As lições. São nível de interpretação. Algumas lições daquela. É por isso que o que Jesus fala é muito mais do que aquilo que nós podemos entender. É por isso que nas palavras de Jesus tem mistério. E Jesus era um espírito superior. Os espíritos superiores falam em códigos. O mundo espiritual é mundo de códigos. É por isso que até os soba, o poder tradicional fala em códigos. Em sabedoria. Porque quando a sabedoria se manifesta, a sabedoria é uma espiritualidade. Ok? Então, os espíritos territoriais são os espíritos levantados e doados em função dos rituais que se faz. O espírito suscita para receber aquele ritual. Por quê? Porque há rituais que incitam os espíritos malignos. A Bíblia diz assim, sabe quando alguém está aí no mar e jogar comida no mar, sabe o que ele está a fazer? Ele está a incitar Leviatão. Ok? Vamos ainda no Jó. Vamos voltar aí. Ou vamos terminar primeiro esse Ezequiel. Vou continuar. Estava no versículo 19, não terminei. É 19 mesmo. Okay. Eu queria que repetisse. E vós me profanareis entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, matando as almas que não deviam morrer e guardando em vida as almas que não deviam viver, mentindo para o meu povo que ouve as suas mentiras. Você está a me entender? Quer dizer, o que é mais importante aí para mim, tem pessoas que têm capacidade de deixar em vida alguém que deve viver. E matar quem... É o contrário, não, né? Deixar em vida quem deve morrer e matar quem deve viver. A feitiçaria faz isso. Essa é a ciência da feitiçaria.
Mas eles fazem isso por quê? Primeiro, pela necessidade, porque existem pessoas que matam a pessoa pela necessidade. E Ok, usa aqui a pela expressão quando pão, estamos quando estás a falar de pão, estás a falar da vida social. Quer dizer, tem pessoas das dificuldades. da vida social. Tem pessoas que matam pessoas para uma vida social estável. Que nós ouvimos constantemente dinheiro de sangue. Existem pessoas que têm riquezas que é resultado do sangue das pessoas. Yes. Porque ele matou pessoas que devem viver para ter essas riquezas. Ok? E se você começar no 18, você vê que eles fazem por ser. Tem pessoas também que fazem tradições para liberar, para sacrificar. Aliás, toda tradição reclama, todo rituais, ok? No fim, vai resultar ao sangue. O mundo espiritual é mundo de sangue. Os espíritos não comem arroz, os espíritos não comem farinha. Os espíritos vivem com sangue. Ok? Então, quando o ritual... O que aconteceu com Samuel, com Saul. Samuel morre, Saul vai procurar uma quimbandeira para lhe dar uma palavra profética, uma palavra da divina sobre a batalha. E quando ele faz os rituais, o que a Bíblia diz? Um espírito saiu da terra. Quer dizer, o que fez esse espírito sair da terra? É rituais da senhora. E a senhora fez rituais por quê? Porque foi alguém que solicitou. Então, quem solicita é responsável pelo espírito que sai, de sustentar o espírito que sai. E o espírito que sai, o que é que disse a Saul? Eu estava no meu aposento em paz. Por que tu me perturbes? Porque os espíritos, quando eles saem da terra, eles perdem a sua paz. Porque esse mundo não é deles. Eles ainda têm estado a perturbação. Terra Deus deu não aos é dele. homens. Essa terra Deus deu aos homens. Para que ele seja sustentado, então você tem que lhe dar aquilo que eles precisam, é sangue. Você percebe? Então, existem altares que foram feitos nas ruas. Conhece lugar onde isso acontece? Existem altares. Em Angola, existem lugares. Sacrifícios que foram feitos. Existem dedicações. A espiritualidade de nome. Como é que se escolhe o nome das ruas? Nunca percebi. Como é que se escolhe o nome das ruas? Você percebe? O nome é que é? Nome é divino. Por detrás do nome existe uma espiritualidade. É por isso que Deus muda o nome das pessoas. Aliás, o que é que Jesus disse? Aos que vencer, lhes darei uma pedra branca com um novo nome que ninguém sabe. Percebes? Com um novo nome ninguém sabe. Porque se Jacob continuar Jacob, há uma espiritualidade que vai lhe seguir. Na dimensão que eu estou lhe levando, ele precisa ser Israel. Se Pedro continua Pedro, se Simeão continua Simeão, a espiritualidade de Simeão, os altares do Simeão, vai lhe seguir. Então vou lhes mudar a identidade. Esse é Pedro para mim. Ok? O Pedro apóstolo, Simeão não. Voltando. Então, tem entidades. Mas isso tudo era para explicarmos, não lhe quero cortar, é nos só para mortos que ocorrem complementar. nas ruas. Sim. Okay. Porque existem ruas que foram dedicadas... E como é que nós salvamos a nossa nação disso? Porque está demais. Sim, a igreja tem responsabilidade. A igreja precisa orar. E não se ora com a terra no vazio. Se ora com a terra com elementos da natureza. Exemplo. Azeite, água. A Bíblia diz que a terra responderá a azeite. Então, existe elemento que a terra responde. Que quando você faz, a terra responde. Ok? Responde para o bem. E quando você faz, a terra se irrita. Vou dar exemplo. Quando se torna aguardente na terra, aguardente irrita a terra. Aguardente. Mas é o que se faz nas inaugurações. Sim, é isso que estou a dizer. É por isso que eu te perguntei como é que se inaugura as ruas. Então, quando vão inaugurar a rua, coloca aguardente. Levanta o quê? Levanta os espíritos. E aqueles espíritos que são incitados. Aqueles espíritos que são suscitados naquela... Mas aquilo é feito com consciência? Sim. É inconsciente. Por quê? Existe para nós, os africanos, ok? Para nós existe um entendimento, aquilo que se diz uma feitiçaria protetora. Já ouviu falar disso? Já ouvi falar. Mas a feitiçaria protetora. Mas isso existe? Quer dizer, são dimensões da funcionalidade da ciência da feitiçaria. Porque a feitiçaria tem dimensões. Da mesma maneira que a espiritualidade divina tem dimensões.
Ok? A feitiçaria protetora. Então, nessa feitiçaria protetora, as pessoas acreditam que os nossos ancestrais é que nos protege. É por isso que as pessoas vão fazendo orações no cemitério. E ele sabe que quando eu sonhar falecido meu pai, o negócio vai dar certo. E quando eu não sonhar... Mas isso não é verdade. Não, isso acontece. É uma realidade. A espiritualidade é quê? É tudo. A espiritualidade é tudo aquilo que você crê e o seu espírito sustenta aquilo. Dentro da sua inconsciência. Olha, o mundo espiritual é a lei do fogo. Percebes? Uma criança recém-nascida, se colocar a mão no fogo, o fogo não vai dizer nada. Essa é criança recém-nascida, não vou queimar. Não. O fogo vai queimar como está a queimar um adulto. É a lei espiritual. A espiritualidade funciona como a lei do fogo. É por isso, trabalhar na matéria da espiritualidade requer muito cuidado. É por isso que deve existir um mestre. Jesus disse, não há discípulo sem mestre. Porque você pode praticar as ações complicado. Uma vez eu estava a orar a alguém, é um homem de Deus, me procurou. Comecei a orar, estávamos a conversar. Deus leva meu espírito, estou lhe vendo no meio do mar. Eu disse, estou te vendo no meio do mar? Circular na praia. Estou te vendo sair do meio do mar, na praia, estás a circular. O que é que teu espírito está fazendo na praia? Oh, pastor, essa semana mesmo, fui na praia, por causa de um programa que eu tinha que realizar, fui na praia, fui dar de comer à praia. Eu disse, uau, por que tu fazes isso? Isso é incitação a Leviatão. E Jó disse, ai aquele que incita Leviatão e suscita a ira. Eu acho que Jó 3:8. Leviatão está no livro do Jó. Job. Eu acho que se ir lá vai ser muito bom. Job 3:8, se não estou equivocado. Depois vamos manter no Ezequiel. E isso é para falar do que é necessário fazermos nessa nação então, para orarmos. Exato. Sim, é o contexto do que depois vai explicar sobre o que precisamos fazer. Qual era Jó 3:8? 3:8. Eu acho que é isso, não estou equivocado. Há muito tempo que eu não falo disso. Ok. No 8 ele diz, amaldiçoem-na os que amaldiçoam o dia, os que se preparam para levantar o seu pranto. Devagar. Quer dizer, tem pessoas que amaldiçoam o dia. Ok? Tem pessoas que amaldiçoam o dia. Estão aqui na terra. E Jó está te dizendo, olha, tem que amaldiçoar. Você tem a responsabilidade de amaldiçoar quem amaldiçoa o teu dia. E eles fazem o quê? Continua a ler. Escureçam-se as estrelas da sua alvorada, espere a luz. O seu alvorada, estás a ver? O seu dia, que deve ser iluminado, torna escura. Eles definem o percurso. E da mesma maneira que define o estado de uma rua. Da mesma maneira que define o estado de um oceano. Da mesma maneira que define o estado de um bairro. Continua o que ele diz. Escureçam-se as estrelas da sua alvorada, espere a luz e não venha, nem veja as pálpebras da manhã. Porquanto não fechou as portas do ventre onde eu estava. Ok, vamos para mesmo aí. Você consegue perceber? Agora, voltando na sua questão, começa a imaginar que estamos num mundo extremamente perigoso. Extremamente. E Jesus, eu amo Jesus. Jesus disse algo muito relevante que nos revolta. Os filhos das trevas são mais ágeis, porque eles suscitam, eles falam com a terra. Eles levantam. Até Deus, para vencer no Egito, usou a terra. Moisés pega a terra, lança como pó. O céu do Egito vai estar cheio de bicho. A terra é um mistério. A terra obedece os decretos. Então, como é que se ora com a terra? Tem que fazer decretos. São autoridades espirituais, homens de Deus ungidos, que tem capacidade, tem unção de mudança de território. Essa é outra realidade. Tem pessoas que têm unção que muda território. Que se ele pisar na tua igreja, a tua igreja tornou outra coisa. Porque ele centralizou o espírito territorial. Esse espírito territorial é terrível. Ele destrói até as igrejas. Vou abrir um parênteses. Como é que o espírito territorial destrói as igrejas?
Ele consegue pegar a cara do pastor para começar a usar noturnamente as mulheres dentro da igreja. Esse está a sonhar, está a se envolver contigo, pastor. Outro está a sonhar, está a se envolver com o pastor. Outro está a sonhar. Como é que ele funciona? Aquela pessoa que sonhou, ele vai partilhar. Toda pessoa que ele partilhar é uma semente já. Essa pessoa vai sonhar que o pastor lhe usou. E ele ninguém virá te falar. Vais assustar um grupo, saiu da igreja. É por isso que a igreja são tem espíritos territoriais. Os espíritos territoriais são terríveis. É por isso que a igreja tem que ensinar. Eu uma vez cheguei na igreja, fiz audiência, esse está a sonhar, meu pastor está a se envolver com ele. Esse está a sonhar, eu disse, esse é espírito territorial. Ou ele disse, esse é espírito territorial. E começaram a dizer, pastor é feiticeiro. O pastor já se desviou, eu disse, não. Promover o programa, como vencer os espíritos territorial. Para levar o povo a orar. Passou. Já ninguém mais sonha, pastor talvez se envolver com ele. Porque o espírito territorial, ele destrói, ele tem governo do território, onde a igreja está. O diabo controla a terra pelos principados. O diabo controla a terra pelos espíritos territoriais. Os espíritos territoriais, os principados, eles controlam uma nação. Os espíritos territoriais, eles controlam uma região. Sente que nós temos esse domínio sobre nós em Angola? É isso que está. O problema é que a nossa igreja angolana é muito superficial. A nossa igreja? A nossa igreja angolana. Estava quando nós falamos isso? Há quem diz que não, estão no feitiço. Você vê um comentário, cuidado, isso agora é feitiço. Você não entende. Mesmo dando versículo bíblico, ele não percebe. Porque ele está no conceito que Jesus morreu para mim e tudo acabou. Jesus morreu também para mim. Jesus morreu para Marco. Sem ele nós não temos a salvação. Jesus disse uma coisa. Eu vos deixo como ovelha no meio dos lobos. Sejam prudentes. Como a serpente. Como a serpente. E simples como as porcas. Jesus está a nos dizer isso. Que onde vos deixei é no mundo de lobos. E o próprio Jesus está a orar ao Pai. Ok. Diz, Pai, eu estive no mundo, mas não sou do mundo. E o Senhor me guardou. Eu estou lhes deixando no mundo, mas eles não são do mundo. Como o mundo me odiou, o mundo também vai me odiar. Vai odiar eles. A espiritualidade da terra. A espiritualidade da terra. Nós devemos mudar a espiritualidade da nossa terra. E quem vai orar essa então por mensagem, Angola, meu pastor? Quem vai mudar somos nós os sacerdotes. Essa situação territorial que somente está a dizimar muito somente a unção sacerdotal que pode. O governo tem que dar acesso aos pastores fazer um serviço espiritual. Se quer mudar a situação das mortes da rua, tem que dar acesso fazer um serviço espiritual. Um serviço das declarações, dos decretos. Ok? Um serviço, porque uma autoridade, ele fala na dimensão dos decretos. O decreto é mudança de leis. Então, há uma lei da morte que está a operar, nós vamos introduzir a lei da vida. E como é que se introduz a lei da vida? Pelo decreto. Quando havia uma lei da morte, atuar na vida... Vou procurar um versículo. Ok, não preciso procurar, está na Bíblia, todo mundo sabe disso. Havia uma lei da morte que estava atuando na vida de Rubem. E entre todas as tribos, a tribo de Rubem não tinha muita popularidade. E não tinha velhos. Porque a uma idade determinada, eles morriam. Quando Moisés está dizendo no Deuteronômio, se não estou equivocado, 23, está a dizer, Rubem vive. Moisés não está a abençoar. Moisés está a mudar uma lei. Devemos mudar a lei. A lei espiritual. A lei espiritual que opera numa nação. Que opera na nossa nação. Que opera numa rua. E aí nós, os sacerdotes, temos missão de trabalhar até nossos bairros. Jesus. De trabalhar. E não pode ser qualquer um. Porque a quem está nos ouvindo pode fazer. Quando sair, você verá a mais probabilidade. Depois disso, verá a pessoa for dormir, sonhou que uma mulher noturna vem se envolver com ele. Se é um homem. Se uma mulher dormiu, sonhou que um homem que vem se envolver com ele. Isso quer dizer, você incitou um espírito e você não tem autoridade para lhe contrapor. O mundo espiritual é mundo de contrapeso. Existe uma lei de contrapeso. Existem leis a aplicar. Quais são leis a aplicar? A lei da relatividade.
O que é que chama de A relatividade? lei da relatividade implica o seguinte: onde está um príncipe, é um príncipe que deve combater. Vou dar exemplo. Rabashia Babus. Vou dar exemplo. O anjo que vem do céu, Daniel está a jejuar 21 dias. Desde o primeiro dia, Deus mandou o anjo, estou no Daniel 10. Deus mandou o anjo para vir exortar Daniel. E o anjo vai descendo com o mandato do Senhor, com o mandato de Todo-Poderoso. E quando ele vai descendo com o mandato de Todo-Poderoso, chega numa dimensão da existência, onde opera príncipe que controla a Pérsia. O território chamado Pérsia. O território persa, porque os príncipes controlam o país, controlam a nação. Tem um príncipe que controla o rio, os rios, que controla o oceano da Angola. Que anda, ou controla o oceano de Luanda. Cabinda, Chimuisi, ou controla o oceano de Cabinda. Tem que silenciar esses príncipes. Para que o evangelho atinja a cultura. Atinja a tradição. Tem que vencer. Séria. Tem que vencer esses príncipes, senão é uma miragem, uma história. O anjo ficou preso. O príncipe da Pérsia disse: não, aqui você não passa. Porque eu que controlo esse território. Eu tenho poder aqui para decidir quem passa e quem não passa. E o anjo não voltava no céu. Deus disse: não, vou mandar um príncipe. Mandou o príncipe. Miguel, vamos ler isso. Tem que se ler. Daniel 10. Daniel 10. Ria Massotolia. Estás a incitar meu espírito, amado. Jesus. Não, eu não, é Deus. Estás a incitar meu espírito numa dimensão. Oh my God. Lia coma yesete. Lia ramachou, lia manteklias. Rebaya sotu. Mecaceteria. Daniel 10, 11, 13. Mika yaso lia basete. Merabayashi lia mantaklias. So manteria bas. Rebaya soto lia mandara. Lia canto, lia manteria. Lia bocose. Mekayaso, Liamatolia Mandaras, Rimalo Sotolia Mandarias, Liecantamaya, Riamaso, Ebayacosia, em nome de Jesus, Liabacete. Daniel 10, 11, 13. Está escrito assim em Daniel 11, não, 10, 11. Esse é 11. O deste aqui, ok, thank you Jesus. Uau. Diz assim: E me disse Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que te falei e te levanta sobre os teus pés, porque a ti sou enviado agora. Vamos, E estando ele a falar isso comigo, eu estava tremendo. E então me disse, versículo 12: Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a entender e a te humilhar na presença do teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu contra mim por 21 dias. Quer dizer, ele ficou preso na região do príncipe da Pérsia. Quem controla a Pérsia? Tem muita gente com a Bíblia tão preso na vida de quem controla Luanda. Mas Deus dessa noite, aquele que morreu e ressuscitou, te resgata nas dimensões das prisões. Toda influência da terra, toda espiritualidade da terra que te destrói, que te engole, que te destrói. Que Deus do céu se levanta a teu favor. Que Deus do céu muda a sua região, muda seu território. Te dá o território como herança, te dá a terra como herança. Em nome de Jesus, que a Luanda seja livre. Luanda seja livre. Luanda seja livre. Do poder do príncipe, do poder do potestade. Do potestade, do poder do príncipe. Em nome de Jesus. Declaramos em nome de Jesus. Amém. Vamos, termina a ler. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu contra mim por 21 dias, e eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio para me ajudar. A lei da relatividade. Porque se é um príncipe que está a exercer o domínio, é um príncipe que tem que vir. Jesus. É por isso, de maneira que se combate um príncipe, uma entidade espiritual, não de maneira que se expulsa um demônio. De maneira que se derruba um altar, não é da mesma maneira que se derruba um trono. Quando não tens esse conhecimento, não tem como.
Porque o crescimento espiritual é a elevação no conhecimento profundo do Evangelho. Ou seja, Jesus iluminação. Disse, iluminação. A vós foi dado o direito legal de conhecer os mistérios do reino. Mas a eles não. É por isso que eles falam em parábola. Porque eles têm ouvido, mas não ouvem. Não é porque eles não amam a palavra. Mas não foi lhes dado direito legal. Não é graça. Direito legal. Jesus está a ser claro. Estou no Mateus 11, 13. Direito legal. Ou 13, 11. Para ele não foi lhes dado direito legal de conhecer os mistérios. Tudo tem legalidade para atingir. Então, exatamente. Continua a ler. Veio para me ajudar. Ele está a dizer que eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio para me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Fiquei, você percebe? Vamos, continua, lê agora 13. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E estando ele a falar comigo... Não. Vai agora no 20 e 21. Eu acho que é muito relevante. 21. No mesmo versículo, no mesmo capítulo, 20 e 21. E ele disse, sabes porque é que eu vim a ti? Agora, pois, tenho de voltar e pelejar contra o príncipe da Pérsia. E ao terminar com ele, o príncipe da Grécia virá. Daniel, sabe o que está acontecendo? O príncipe Miguel, o principado dos príncipes, veio para me socorrer nessa batalha. E ele está a enfrentar lá a batalha contra o príncipe da Pérsia. Mas há um príncipe da Grécia que já reforçou a lei do reforço. O mundo espiritual é um mundo de reforço. O mundo espiritual é um mundo de reforço. É por isso, seja um Barnabé que Deus te manda o teu Saulo, o teu Paulo. Porque o mundo espiritual é um mundo de reforço. Seja Paulo que Deus te manda seu Apolo. Porque o mundo espiritual é um mundo de reforço. O príncipe, quem controla a Grécia, já veio para apoiar o príncipe da Pérsia. Eu também vou voltar lá para que a batalha seja 2-2. Porque se eles fecharem um corredor, corre o risco de não voltar. Eu não habito aqui. É por isso que o anjo vai dizer a Jacob, me deixa eu ir. Me deixa eu ir. Se tu não me deixasse tempo passar. Você acha que Deus para abençoar Jacó era necessário lhe ferir? Não. Deus tinha que lhe ferir. Não, param com isso. A bênção do Senhor que enriquece não acrescenta dor. O Jacó foi ferido porque ele estava a insistir. Reter o anjo. E o anjo disse, não. Jacó era um homem muito espiritual. Sim. Existe um momento que eu não... Existe atmosfera que não pode me encontrar. Porque essa atmosfera, se me encontrar... Mas estava a amanhecer, é isso? Sim. Se essa atmosfera me encontrar, não será favorável. Então deixa-me ir. Deixa-me ir. Então, para tratar com isso, é preciso que os homens de Deus se levantem. E como se trata de uma rua, e a nossa lei da terra diz que a terra pertence ao Estado, ao governo, Estado, e o governo é que representa Estado na estrutura do corpo. Okay? Eu sei que Estado somos todos nós, mas Estado tem uma cabeça. Tem autoridade. Okay? Cabeça é governo. Então, tem que ser as pessoas que governam olhar para os pastores, congregar homens de Deus para trabalhar sobre as terras. Por que o Papa, quando veio, ele desce e beija a terra? Por que ele não desce e vai só? Por que o Papa tem que beijar a terra? Por que tem que beijar a terra? Eu gostava de saber. Porque ele quer que aquela terra lhe honra. Aquela terra lhe aceita. As pessoas espirituais... Olha, Jesus disse algo muito sério, repito aqui. Mas tem alguma implicação do ponto de vista... Espiritual? E até para as pessoas? Muito. Bom ou mau? Muito. Você não sabe o que é que vai te levar lá. O mundo espiritual é mundo da influência. A terra é influenciada pela espiritualidade. É por isso que existem príncipes. São eles que criam leis, que operam. Mesmo essa bolsa de valor, em todos os domínios existem príncipes que operam. Paulo disse algo muito importante. A nossa luta não é com carne, nem com sangue. Porque carne e sangue pode ser tua esposa. Carne e sangue pode ser teu filho.
Carne e sangue pode ser teu chefe. Carne e sangue pode ser teu vizinho. Mas a nossa luta é contra principado, potestade. É contra o principado, porque eles controlam, eles detêm um território, essa região, esse país tem que viver assim. E os príncipes colaboram. Quer dizer que nós vivemos de acordo com aquilo que foi deliberado pelos espíritos territoriais. Sim. É por isso que a gente não desenvolve como gostávamos? Sim, porque a terra, os espíritos territoriais, eles estabelecem regras, leis sobre a terra. A terra limites, por exemplo, aqui ninguém chega, ali ninguém vai. Olha, primeiro, por exemplo, estás a ver? Os 4 pontos cardeais são espíritos, são portal. Em cada ponto existe um espírito que detém, que sustenta aquela porta. São 4 portas. Ok? Não é só geografia. Não é geografia. São entidades. São entidades. Deixa só ver alguma coisa que me leva a falar com precisão. E ele te explica. O norte quer dizer o quê? O sul quer dizer o quê? Você percebe? Pastor Samuel. Ok. O norte é boreal. Ok? Setentrional. E se você ler o livro de Jó, ele te diz onde está o vazio que a ciência diz. Que é um vazio no universo. Ok? E por cima desse vazio está lá o trono de grande Yahweh. Quer dizer, Deus colocou o trono dele no vazio. Qual é a posição geográfica? Onde está o trono? Ao norte. Ao oriente. É por isso que Daniel abriu a janela do oriente. Você percebe? E Deus disse assim, quando falamos da destra, falamos de quê? Norte também? A destra. Você percebe? A destra não é a tua esquerda. A destra é a tua direita. Sim. E quando fala de destra, fala de quê? Fala da bênção. Ok? Fala da segurança. Te detei com a destra das minhas mãos. Percebe? Então, se tu não conheceres isso é ciência. Vamos na ciência. O sul é o quê? Ok? O sul meridional. Quer dizer, nós estamos a olhar nomes. Existe uma espiritualidade que opera. Os 4 pontos cardeais são espíritos que detêm, são portal, são 4 portas. Você não pode falar com a terra se você não saber falar com a terra. Você não pode falar com a terra se você não saber falar com a terra. Eu ouço, por exemplo, pessoas dizerem assim, eu em Cabinda não vivo. Eu no Ija eu não vivo. Por quê? Eu no Cunena não vivo. O E que é Luanda que essas pode pessoas... viver? Sim, aqui se vive. Olá. Não, mas há quem diga também que em Luanda não vive, claro. Mas é por causa do conhecimento ou desconhecimento da realidade espiritual desses lugares. Há lugares em que as pessoas ficam mesmo pobres, sim. A terra é mesmo... Ou seja, os espíritos territoriais empobrecem mesmo as pessoas. Sim. Isso existe. Eles definem até a economia. Eles definem o percurso do país. Eles definem. Os espíritos territoriais, os príncipes, o espírito territorial, os espíritos ancestrais. Determinam o nível de crescimento ou não. Define. Então há pessoas que é melhor lhes tirar dos lugares onde estão. Não, como é que tem que se fazer? O conhecimento muda tudo. Deus estava em Cristo, não há espiritualidade maior do que a espiritualidade crística. E a espiritualidade crística tem capacidade de mudar território, de mudar tudo. Ok? De mudar maldição para bênção. Temos essa prerrogativa. Ok? Deus disse assim, onde tu colocar a planta dos teus pés, te darei aquele lugar como? Herança. A herança. Ok. Por que Deus vai te dar como herança? Deus vai tirar de quem? Porque existe alguém que está lá. Existem entidades que dominam. Mas por você estar em mim, amado Conde, estar em Cristo é o maior mistério que pode existir. Quer dizer, a lógica, nós é que somos detentor de toda a espiritualidade mística. Nós. Hoje não. Por quê? A nossa espiritualidade é fraca por falta de conhecimento. Nosso conhecimento, porque a dimensão do teu conhecimento é a dimensão do teu espírito. Os profetas maior e menor eram definidos pela dimensão, quantidade e a profundeza das revelações. Okay. Como é que você percebe um espírito superior? É quem perfura.
Mas essa coisa de espírito superior existe mesmo entre os seres humanos? Existe. O que é esse espírito superior? Alguém que tem mais domínio, que tem um nível de autoridade maior. Autoridade ou conhecimento? O conhecimento te dá autoridade. Tudo é interligado. O conhecimento te dá autoridade. Ok? E a autoridade te dá a execução. Você? E para que você tenha autoridade, você tem que... É o conhecimento. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. E tu, sacerdote, por rejeitar o meu conhecimento, eu também te rejeitei para que não venha ser sacerdote diante do meu povo. Mas, estás a me levar aí algo importante que eu queria falar. Estamos a falar mesmo de quê? Estávamos a falar do que é necessário para nós podermos mudar o rumo da nossa terra. Ok. Então, em Cristo nós temos essa autoridade. E usou o exemplo aqui de Daniel, que nós na temos Pérsia havia um príncipe. E entre nós não deve ser muito diferente. Não pode ser. Devemos atingir a dimensão de Daniel. Daniel não era comum. Devemos Daniel atingir. tinha visitas de anjos. Devemos atingir a dimensão. E as orações dele. Qual a dimensão de Daniel? A dimensão de Daniel é a dimensão mística. Explicar os enigmas, interpretar os sonhos. Quer dizer, o Espírito. É por isso que o rei disse: acharemos na nossa terra alguém iluminado como este? Não. No caso de José, a mesma coisa. Né? José. Devemos atingir a dimensão de José. E como é que se atinge essas dimensões? Vamos chegar lá. Devemos atingir. Está aí. Onde tu colocar a planta dos teus pés, te darei aquele lugar como? Herança. A herança. Deus não falou. Essa palavra não se falou a uma criança, se falou a um Josué. E nós falamos isso para as crianças. Crianças dizem: onde eu colocar a planta dos meus pés? Nasceu em Cristo. Onde eu colocar a planta dos meus pés? Aquele lugar. Deus, o Espírito que vem falar com Josué. Primeira coisa que quando ele se apresentou, Josué temeu, olhou para ele e disse: você contra mim ou você é a meu favor? Eu disse: não sou contra ti, nem sou a teu favor. Eu sou o chefe do exército celestial. Eu vim, como eu fui com Moisés, já serei com você. Então, isso quer dizer que os espíritos trabalham, eles se unem aos homens em função da missão. Se a missão dele naquela hora é te matar, ele te mata. Ele não tem pacto de liderado com você. Ele cumpre a missão. Ele disse: José, eu não estou aqui, eu não estou a teu favor, não estou contra ti. Eu sou o chefe dos exércitos. Eu vim aqui para uma missão. Como eu fui com Moisés, assim eu serei com você. E onde tu colocar a planta dos teus pés, te darei aquele lugar como herança. E nós tornamos isso música para todos. Isso requer dimensão espiritual. Deus estava a lhe dar a prerrogativa, a autoridade de mudar território. Porque ele sabe que tem um Jericó a conquistar. Tem um Moab a conquistar. Você percebe? Tem um território a conquistar. Então tem que lhe dar um sangue de conquista de território, de mudar território. É por isso nós, os pastores, devemos reconhecer a graça. Nessa missão aqui é pastor Kundi. Você percebe? Nessa missão aqui é pastor Kundi. Quer dizer, o Estado, o governo solicita os pais da cidade, os pais da nação. Devem conhecer a graça. Esse aqui é tal fulano, esse aqui é tal fulano. E congrega essas forças para mudar. Vou responder isso. Vamos ler, mas é um pouquinho extenso, mas é a chave para tudo. Job. Vamos ter que ler isso para responder à tua pergunta. De uma maneira. Eu estou a ver que nós temos que voltar aqui à próxima sexta-feira. Amanhã temos culto, pastor. Amanhã temos culto. Não esqueça disso. Ok, vai no Jó 38:12. Jó 38. Olha como é que se muda. Olha como é que se muda a espiritualidade da terra. Jó 38, é isso? Vamos. Isso aqui é muito sério. 38, começa no 12. É interessante. Ainda nem falamos de Gadar. Nem falamos de Gadar. O homem que controlava o território de Gadar. É por isso que eu queria falar de uma maneira gradual. Não, esse tema não vai acabar hoje. Eu queria falar de uma maneira... Vai ter que ter a parte 3. Eu queria falar de uma maneira gradual. E também nós não estamos apressados. Só não vamos poder ficar aqui até de manhã. Não vamos. No entanto, amanhã temos culto. Eu acho que essa é a última... última... Só estou a atiçar o teu espírito. 38 começa onde? 12. No 12. Deste ordem amanhã, nos teus dias, ou mostraste alvorada
o seu lugar para que ocupasse nas extremidades da terra e que fossem sacudidos dela os ímpios? Tu já deste ordens madrugada? Já mostraste o alvo, o seu lugar? Já seguraste a extremidade da terra para sacudir a terra e dizer aos ímpios qual é o lugar deles? My God. Uau. 13. Para que ocupasse... 13. Sim, eu li Continua os a ler, dois. continua a Né? ler. Ela, logo depois, muda de aspecto, como barro sob o selo, e se põe como que com vestimentas. Mas a luz dos ímpios é desviada deles e o braço enaltecido é quebrado. Olha, aquilo que... A luz que os ímpios programaram, roubaram de ti, para eles, será desviado. Mas você tem que dar ordem à madrugada. Você tem que atingir o alvo. Você tem que segurar a extremidade da terra. Você tem que sacudir a terra e colocar o ímpio no lugar dela. Para que a luz que está sobre ele se desvia e volta a ti. Continua a ler. Jesus, my God. Continua a ler. Penetraste tu os mananciais do mar, ou passaste pelas profundezas recônditas do abismo? Foram-te reveladas as portas da morte, ou olhaste tu as portas da sombra da morte? Continua. Has tu considerado até as larguras da terra? Declara-me se sabes tudo isso. Quer dizer, Jó está sofrendo. Não sou eu. Não sou eu, Jó. Não sou eu. Não tem nada a ver. Fala, dá ordem de madrugada. Mostra algo no lugar dele. Detrai as extremidades da terra. Sacude as extremidades da terra. Desvia a luz que os ímpios estão a beneficiar. Penetra. Checa o mundo das águas. Checa as camadas celestiais. Vamos, continua. Por onde vai o caminho até a habitação da luz? E onde está o lugar das trevas? Levarás tu ambas as coisas aos seus termos e entenderás os caminhos da sua casa? Certamente tu o sabes, porque já havias nascido e porque é grande o número dos teus dias. Tu tens entrado nos tesouros... É grande. Quer dizer, Deus está a dizer, você tem que saber, você já tem 30 anos, você já viveu, já tem 40. Sim, você já é mais velho. Você já é mais velho, como é que você não sabe disso? Quer dizer, até Deus está... Mas como é que você não sabe disso? Você já tem 15 anos da fé, você já tem 20 anos da fé, você já tem 5 anos da fé, alguém 5 anos da licenciatura é advogado, alguém 5 anos da licenciatura é médico, você já tem tanto isso, você tem que saber isso. Continua a ler, vamos terminar no 33. Tens tu entrado nos tesouros da neve ou já viste os tesouros do granizo? Você já entraste nos tesouros da neve? Existem prisões onde grandes coisas são aprisionadas. Você já perfuraste? Já perfuraste as grandezas das neves para identificar o que é seu e tomar? Vamos continuar a ler. O qual tenho reservado para o tempo da angústia, para o dia da peleja e da batalha. Por qual caminho se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Oriental. Por qual caminho? É uma pergunta. Vamos, continua a ler, vais encontrar tudo aí. Quem repartiu um leito à pancada da chuva e um caminho aos relâmpagos e trovões, fazendo chover sobre a terra desabitada e sobre o deserto, onde não há homem, para que se sacie a terra deserta e assolada e para fazer brotar os renovos da erva. Levantarás tu as nuvens a tua voz para que te cubra a multidão das águas? Ou ordenarás tu aos relâmpagos para que eles vão... Ordenar, que eu te falei, chave, um dos elementos chave. Vamos continuar. Deixa sublinhar. Ou ordenarás tu aos relâmpagos para que eles vão e te dirão eles, eis-nos aqui.
quem pôs a sabedoria no interior, ou quem deu ao entendimento, ou quem deu ao entendimento a inteligência, quem enumerou as nuvens nos céus com sabedoria, e os odres dos céus, quem os fez esvaziar? Quando o pó se converte numa massa dura e os torrões se apegam uns aos outros, caçarás tu a presa para o leão ou saciarás a fome dos filhos dos leões? Aí tá falando do zodiaco. Quer dizer, para libertar a Terra, você tem que até dominar o sistema do zodiaco. Porque existe sistema zodiaco. O que é isso? Existe uma relação muito, muito viva entre o ciclo zodiaco, os quartos zodiacos e a Terra. Aí está falando dos quartos, já atingiu os quartos. Já atingiu as constelações. Quer dizer, é um mistério. Mas não tem como explicar tudo, vamos só explicar o... Quando estão agastados as covas ou em suas guaridas a espreitar, quem prepara os corvos e o seu alimento, quando os seus filhotes clamam a Deus, quando se agitam famintos por falta de comida? Terminei o 38. Não, eu quero 33. Vai ler 33. Eu comecei a ler... Não, lê-me só 33. Só o versículo 33. O 33 diz assim: sabes tu os regulamentos dos céus? Não lês isso. Você está a saber? Poderás estabelecer tu o domínio deles sobre a terra. Olha, acompanhe. Na minha versão, conheces tu as leis que governam o universo? Se tu não conhecer as leis que governam o universo, esquece que você vai mudar a espiritualidade da Terra. Conheces tu as leis que governam o universo e sabes estabelecer eles na Terra, influência que eles vão jogar sobre a Terra. Mas antes de Deus terminar isso, como essa é a última, antes de Deus tocar isso, Deus lhe leva, começar a dizer, olha, tá vendo tudo, existe um relacionamento, já atingiste as nuvens, já atingiste o zodiaco, os 4 zodiacos, onde o serpente, onde o sistema é controlado, onde o universo é controlado. Porque o universo é controlado pelo sistema solar. A Terra é controlada pelo sistema solar. E o Sol é a estrela da 4ª grandeza, segundo a ciência. Ok? E o Sol seja a estrela de 4ª grandeza e a Lua é uma estrela natural, são as grandes estrelas que Deus criou. Ele tem a missão, o Sol tem a missão de purificar outras estrelas. Então, existe um caminho que Deus pega as estrelas, estabelece em grupo, em agrupamento. Okay? E as estrelas em grupo são chamadas constelações. Constelações são estrelas que se unem e criam uma epígrafe e transmitem uma mensagem. Okay? E o que acontece? O Sol, o zodiaco é o caminho que o Sol vai percorrer para purificar todas as estrelas, porque cada estrela tem que brilhar. É por isso que Paulo disse que nem todas as estrelas brilham no mesmo tempo. Cada um tem o tempo dele. Quando o Sol passa, a estrela libera seu brilho. Quando o Sol passa, e esse processo dura 365 dias que o Sol percorre o universo. É por isso que temos a lei da rotação, a lei da translação. A lei da rotação, quando a Terra gira à volta de si mesmo. A lei da rotação, quando a Terra gira à volta do Sol. Vai existindo mutações aqui na Terra. E Deus está a dizer a Jó, quer mudar a realidade aqui na Terra? Atinge lá. Conheça as leis que governam. É por isso que Jesus estabelece um novo nascimento. E você vai comparar isso com Isaías 38, 7. Isaías 38, 7. Ok? Então precisamos dar ordens madrugada. Queremos mudar a espiritualidade da Terra. A chave está aí. Precisamos dar ordens madrugada. É por isso que tem dito Amado Conde. Um pastor, um sacerdote não pode orar como crente ora. Ora a madrugada do crente. Perdão dos louvor, perdão dos pecados, repreender, invocar o Espírito Santo, glorificar a Deus, vai dormir e orar a favor da igreja. Não, isso é crente. Eu sou sacerdote. A minha madrugada não é para isso. A minha madrugada é para dar ordem.
é para penetrar nos conselhos. O conselho da lua. O que alguém engajou na lua contra o povo que eu dirijo? O que o sacerdócio da terra, os poderes ancestrais, os espíritos territoriais, o que eles conceberam no conselho da luz, no conselho do sol? Okay? Porque tudo que vai te ferir ou entra por debaixo da atmosfera da lua ou entra por debaixo da atmosfera do sol. É por isso que Deus disse no Salmo: o sol não te ferirá de dia, a lua não te ferirá de noite. Mas para que o sol e a lua não te ferem, é preciso um sacerdote que trabalha nesses conselhos. Esse é o nosso trabalho às madrugadas. Nosso trabalho às madrugadas não é orar como crente. E a igreja nos ensinou o quê? A igreja nos ensinou a orar como crente. É por isso que nós temos a autoridade do crente, não temos a autoridade de uma entidade. Está a perceber? Então, é isso tudo que tem que se fazer. Porque os problemas que muita gente enfrenta são problemas que nós precisamos mudar a ordem, mudar o alvo, ordenar o alvo, dizer o alvo no lugar dele. Ok? Mudar o conselho, ratificar o conselho. Tá bem? Porque o que o conselho da feitiçaria decide? O que o conselho espiritual decidiu para a terra de Angola? Isso não é matéria do presidente da República. Isso é matéria dos sacerdotes. Para nós travarmos as ações do príncipe que opera sobre Angola. Porque em cada território existe um governante, cabeça, existe um príncipe. Você verá no livro de Ezequiel, ao príncipe de Tiro. Ele vai falar, Ezequiel 28, 1 até 12, tu fala com o príncipe. 12 até embaixo fala ao rei do Tiro. Porque existe um príncipe, existe um rei. E qual é o trabalho do príncipe? Incitar o rei, fazer coisas erradas, para que a nação seja tomada pelas ações, a terra ser abominado e devorar os seus habitantes. Primeiro. Segundo, para a terra ser abominado, vomitar os seus habitantes. Ok? Não é aplaudível o angolano imigrar, não. É linguagem da terra. É linguagem da terra. Está Angola a vomitar os seus filhos. Angola está a vomitar os seus filhos. O estrangeiro vem aqui, recebe, tem vida. O angolano está com dificuldade. A terra nega, empobrece os seus filhos. Isso é espiritual. Isso é espiritual. Abandonarmos a nossa terra. Vem um jornalista aqui com um podcast brasileiro. Olha o nome. Olha. E temos aqui o pastor Kundi. Porque a terra resiste contra os seus natos. Porque há um príncipe que dita a regra para fazer a economia do país mexer. Quem deu o sono a Nabucodonosor de construir uma estátua? Quem deu o sono ao Nabucodonosor, que Daniel até vai entrar em oração, não é Deus, é quem? É o príncipe que estava sob a Pérsia. Ok. Quem deu sono ao faraó são príncipes. Define o estado do país. O espírito territorial define o estado da região. Como é que vai ficar a região de Luanda, região norte, região sul? Como é que vai ficar? Os espíritos ancestrais definem como é que vai ficar essa aldeia. Jesus fala de um jumentino atado numa aldeia. Rabaxaia. Jesus nos deu autoridade, vão lá, desata. Desamarra. Se alguém vos perguntar, diga para eles, o Senhor precisa. Estamos a declarar que o Senhor precisa da Angola. O Senhor precisa de Kwanza Sul. O Senhor precisa da rua número 100. O Senhor precisa da nossa terra. Estamos a declarar a todas, estamos a informar a todas as entidades que Jesus precisa. Desamarre o teu povo. Diga para ele que o Senhor precisa. Tá bem? Então, é preciso que alguém entra no Conselho da Ordem. Vamos comparar para terminar. Compara com Isaías, com Isaías 38, qual era o 38, versículo? Começa, eu acho que, deixa eu só ver 7, se não estou equivocado. Começa no 7, 8. E isto te será como sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. E eis que eu voltarei atrás 10 graus a sombra que desce pelo sol no relógio de Acás. Ok, estás a acompanhar? O rei Josias está a viver o problema da lepra e a lepra vai lhe matar. Isaías está a orar como pai dele espiritual. Isaías começa a receber revelações da morte. Isaías sabe que quem está a lhe falar é Deus. Isaías vai lá, estou a orar muito para ti.
Mas todas as revelações que eu estou a ter é de morte. Pelas responsabilidades que você tem, prepara a tua casa. Porque assim diz o Senhor, tu morrerás. E como ele tinha a obra, a lei da balança no mundo espiritual, ele colocou, mobilizou a balança. A balança definiu, viu, a balança pesou. Não, esse homem ainda tem 7 anos, ainda tem 15 anos de vida, não pode morrer. Deus fala. Isaías, ele ainda tem 15 anos. Isaías vai lá, você tem 15 anos de vida. Ok? E olha, a lepra não passa. Ora, Deus está lhe dando a promessa. Não, você vai vencer os assírios, vai vencer isso. Papai, eu quero cura da lepra. Quando Isaías vai entrar, Deus vai dizer, não, a lepra já avançou. Está no relógio do Acaz. Quem é Acaz? É pai dele. Quem era pai do rei Josias? Era sacerdócio do Moloque. Quer dizer, era um feiticeiro que matava as crianças. E no relógio dele, sabe que cada espiritualidade tem relógio? No espiritualidade de Deus tem relógio. No relógio de Deus, a trombeta tocará na hora dele. A espiritualidade, os relógios da espiritualidade é tema glorioso. O impacto do relógio na espiritualidade. Essa doença já está no relógio do Acaz. E no relógio do Acaz, a sombra já avançou 10 graus. Agora você tem que retroceder essa sombra. Quer que ele vive, retroceda a sombra 10 graus. Porque o espírito de morte, ele aparece como uma sombra. Por isso Davi fala, não temerei. A sombra da morte. Sim. Então, quer retroceder esse espírito de morte, retroceda a sombra o espaço que ele já deu. E como retroceder a sombra? Não porque Deus, obrigado, eu te amo, sai a morte. Não. É dar ordens madrugada. É dizer ao alvo o seu lugar. Termina o versículo. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. A escritura de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e foi curado da sua enfermidade. Olha, agora isso depois da cura. Olha o que ele vai dizer. Depois de saber tudo. Eu disse, em pleno vigor dos meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do resto dos meus anos. Eu disse, não verei o Senhor, e o Senhor na terra dos viventes. E já não verei mais homem com os moradores do mundo. Vamos parar mesmo aí. Olha o que ele está dizendo. Com meu vigor, mesmo com a minha força, eu já estava aí na sepultura. Com meu vigor, que essa feitiçaria já estava me roubar 15 anos. Precipitar a minha morte. O que a feitiçaria está a precipitar sobre ti? Está precisa de um sacerdote que consegue entrar. É por isso que todo mundo precisa de um sacerdote. Precisa de um pastor. Mas um pastor espiritual. Que lê as eventualidades. Só quando profetizamos é um problema. Se a gente... Tá vendo quando nós estamos a falar? Quando estamos a falar, tem muita coisa que acontece. Agora, tem muita coisa também que a gente vimos. Se abrires aqui um momento de profecia, vais ouvir, vão te ligar já, cuidado. Isso aí, tá só para perceber. Então, existe muito tabu. Pessoas devem conhecer a espiritualidade. Nós estamos expostos. E Jesus vem para nos tornar maior do que espíritos ancestrais, maior do que os espíritos territoriais. E nós é que temos autoridade para silenciar, porque eles vos dão poder e autoridade para pisar serpente, escorpiões e toda a força da maldade. Aí agora não é autoridade para crente. É a autoridade para quem serve, para a entidade, para servos. A Bíblia fala autoridade de crente e autoridade de servo. E há quem usa autoridade de crente no lugar do servo. Não funciona. A autoridade é crente, eles vos dão poder e autoridade. Em meu nome expulsará demônio. Impor as mãos sobre os enfermos curarão. Autoridade crente. Tá. O crente tem autoridade sobre o demônio. O crente tem autoridade sobre o demônio, mas o crente não tem autoridade. Um crente simples não tem autoridade sobre um principado. É a matéria. E Jesus olhou no Lucas 10:19. Olhou para os apóstolos. Ele disse, eis vos dou poder e autoridade. Não é para pisar demônio. É para pisar. Eis vos dou poder e autoridade para pisar o quê? Serpentes, escorpiões e toda a força da maldade. Nada, porque na dimensão que vocês estão, a autoridade que pousa sobre vocês, não tem uma entidade na terra que vai resistir.
não há um príncipe, não há um serpente. Ok? E o Deus da glória, em breve, esmagará Satanás por debaixo dos vossos pés. Tá? É preciso um nível de autoridade acrescida para silenciar a terra. E digo aqui, terminando, se não tiveres alguém que trabalhe a terra para ti, a terra vai te engolir. A terra vai te precipitar. Porque tem coisa resistada nessa terra contra ti. Somos a imagem da mulher acusada. Só que Jesus sabe, para mudar. Por que tanta prostituição em Israel? Só ela. Porque naquele dia a terra reclamou a alma dela. A terra expôs a vergonha dela. Porque é dia dele da morte. Mas na agenda de Jesus não era dia da morte. Jesus escreveu Jesus disse, na terra. não, eu vou ratificar a história desse homem na terra. E escreveu na terra, né? E disse para a terra que ela não ia engolir. Estamos a dizer que tu não morrerás. Estamos a informar a terra que o cemitério não te terá. Ou tu irás no cemitério na velhice da tua velhice. Rama Sotoria. Estou a falar da qualidade do sacerdote. Por debaixo da ordem de Melquisedeque. Em nome de Jesus, estou a informar a terra que a terra não precipitará a sua vida. Toda cova preparada contra ti seja fechada. Todo o acidente preparado contra ti seja anulado. Toda a imprecatória feita contra ti seja ratificado. Estou a decretar, declarar em nome de Jesus que você prospera. Estou a levantar a minha mão que até a natureza coopera a teu favor. Até os relevos coopera a teu favor. Até a terra coopera a teu favor. Que a terra de Luanda te dá riqueza de Luanda. Que a terra de Luanda te serve. Que a terra de Luanda te dá frutos. Que a terra de Luanda te submeta ao som da tua voz. Estou a decretar e declarar que o Deus do céu age sobre a sua vida. Em nome de Jesus que você governa. Em nome de Jesus que você domina. Em nome de Jesus que você avança. A Bíblia diz que o meu servo avançará. Meu servo dominará. Estou a decretar e declarar que Angola vive um momento de paz. Que Angola vive um momento de paz. Estou a anular na atmosfera o príncipe da guerra. Estou a anular na atmosfera o príncipe da guerra. Angola não conhecerá a guerra. Que Angola tenha paz. Que Luanda tenha paz. Que Angola tenha paz. Que Angola tenha tranquilidade. Que Angola tenha paz. Que Jesus seja o Senhor da nação. Que Jesus seja o Senhor da nação. Nós nos levantamos contra os principados das águas. Contra os principados da terra. Nós decretamos e declaramos Macosia, Matoria, Manteria, Leca Soto, Meleci, in Jesus' mighty name. Oh, meu Deus amado. Macosicataya, Liecantomeia, Risekete, Macosoto, In Jesus' mighty Liecanto, name. Miarasha, Oh, hallelujah. Eliecosia, Liecanto, Amaiesa, Liecanto, Liecata, a terra de Luanda não precipitará a vida de quem tem direito de viver. A terra de Luanda não precipitará os filhos de quem deve viver. Estou a decretar. A Bíblia declara: verás a glória dos teus filhos. Irás no cemitério na velhice da tua velhice. Meca sotolia lecaiosa. Que a terra beneficia a favor do alto. Eu recebo Imantolias. em nome de Jesus. Liecantoia. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Uau. Eu tenho aqui um livro, não sei se Obrigado, pode dizer. Jesus. Amém. Eu tenho um livro que eu escrevi, Vencendo os Espíritos Ancestrais. Jesus. Tá? Esse livro aborda muita coisa. Como você deve vencer os espíritos ancestrais. Aqui explica primeiro quem são os espíritos ancestrais. Como é que ele trabalha. Como é que ele funciona. Em que dimensão que ele opera. O nível da sua autoridade. E como você deve lhe vencer em Cristo. Amém. Então está aqui. Onde é que as pessoas podem... vou deixar o número. Depois vamos criar uma sessão de venda. Amém. Vamos informar, viremos aqui. Amém. Mas a sessão de venda vai depender da procura do pessoal. Okay. Nós vamos avaliar a procura, a dimensão da procura. Amém. A partir daí, vamos definir o dia de venda. Amém. Mas de momento, pode contactar esse número 921 478 950. Repito, 921 478 950.
Ok, tá aqui o número. Também 950 50 11 03. Mas o número de sempre podem ligar, só que já me passou na mente, é por isso que eu estou a dar esses números alternativos. Ok. Está aqui o número, pode ligar para esse número, porque eu já dei mais esse. 927 300. Não, eu acho que esse número de alguém não é esse, perdão. Não é esse. Já perdi o número que eu sempre deixei aqui. Não está registrado na minha mente. E, na verdade, eu... que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Amém. O Sérgio está a me acompanhar, pode mandar o número. Amém. Mas pode ligar para esse número alternativo. Sim. 941 30 37. Tá, esses 3 números que eu já dei são números que pode ligar. Ou se deixar o número também na live, a gente vai ter acesso pelas para ter mensagens. acesso ao livro. Amém. É um Mas então livro ainda muito não tem uma data prevista. Não ainda tem uma data prevista. Vai depender vai depender da procura. Ok. E aí podemos marcar uma data para venda e edição para de autógrafos. autógrafo do nosso livro. Mas é uma riqueza muito forte. Amém. É uma riqueza muito forte. Amém. E eu vou deixar para a Sua Excelência. Obrigado. Assim também já vou ler e me preparo para o podcast em que vamos falar sobre isso. Amém. Muito obrigado. Adquira esse livro, registre o seu número nos contactos, caso não tenha apanhado, e nós estaremos aqui exatamente para lhe abençoar. Eu quero agradecer, um bom culto para si amanhã. Não vá dormir sem voltar a partilhar essa live e enviar para os grupos do WhatsApp em que você faz parte, para abençoar mais gente. Nós somos a Rádio Sublime, a número 1 da Palavra de Deus nesse país. Muito obrigado, Pastor Samuel. Muito obrigado. Quem nos procura pode me encontrar no... Exatamente. KK. Sim. Aí junto à Tua Fene. Tua Fene é um shopping, né? Um shopping. Está colada, a igreja está colada ao shopping? Não, a extremidade da entrada do Banco Sol. Okay. Agora eu acho que já é uma clínica, se não estou errado, Banco Sol. A referência ao Banco Sol. Na entrada, na extremidade da saída. Okay. Na saída do Tua Fene. Porque a Tua Fene tem uma entrada e tem uma saída. Ok. No portão da saída tem aquela terra batida, a Rua da Terra Batida. Segundo quintal, temos lá. Tem lá meu gabinete, estou lá. Amém. Para receber quem precisa de mim. E amém. Estamos aqui para servir. Nós agradecemos imenso. Amém. Que Deus te guarde em vida. Pessoas como você devam viver longos anos. Amém. Receba em nome de Jesus. Pessoas como você devem viver longos anos. Amém. Que Deus recompensa a tua vida, recompensa teus filhos. Amém. Amado Conde, não tem noção. Amém. A dimensão do teu galardão. Não tem noção. Amém. És um grande. Amém. Amém. E Deus que nós servimos é com você. Amém. E que Sublime cresce, estende para outras províncias, para outros, vai para a Europa, vai para a América. Amém. Porque Angola não é uma potência. Amém. E você nos representa. Amém. Acompanho o seu trabalho, você nos representa com excelência, você nos representa em tudo. E nós nos sentimos honrados como corpo de Cristo. Nos sentimos honrados com a sua vida, com o seu saber que você disponibiliza para o corpo de Cristo. Obrigado, meu pastor. Deus lhe abençoe também por isso. Assim, até uma próxima oportunidade. Deus lhe abençoe. Desde sempre amei fazer doces, mas para que isso aconteça da melhor forma, existe uma série de coisas que precisam ser feitas por trás. Não é só fazer doces, é garantir a gestão de todo o material, organizar processos e principalmente cuidar dos nossos parceiros e dos nossos formandos. Porque quando existe organização, o trabalho flui melhor e as pessoas sentem a diferença. Para conseguir fazer isso bem, a organização é essencial. E quem me ajuda nessa gestão é o computador HP Only One. Ele é rápido, prático, ocupa menos espaço e facilita muito no meu dia a dia. Consigo organizar pedidos,
formações, clientes e todo o trabalho administrativo sem estresse. A BN Technology é uma empresa que visa ajudar pequenas, médias e grandes empresas na gestão administrativa e não só. Se desejas melhor para o teu negócio, contacta a BN Technology. Para mais informações, contactos estão na descrição do vídeo. BN Technology, o parceiro perfeito para o teu negócio. Comunicar bem não é apenas talento, é treino. Na Rádio Sublime, oficina prática